Bem-vindos a mais um episódio de Dias do Clube com História. O emblema do Futebol Clube do Porto é, afinal, o símbolo de todos os símbolos e tem por trás de si uma riquíssima história cheia de significado e simbolismo e que merece ser conhecida e identificada por todos nós esportistas. Ainda antes do famoso emblema da bola azul com as iniciais FCP, que mais tarde ganharia o brasão da cidade do Porto, representando a simbiose perfeita entre o clube e a cidade, o Futebol Clube do Porto usou um monograma que foi, na verdade, o primeiro símbolo distintivo do clube a aparecer nas suas camisolas de futebol. Este monograma apareceu em algumas camisolas usadas pelo clube nos primórdios da sua existência e seria, posteriormente, substituído pelo primeiro emblema que consistia numa bola azul com as iniciais do clube, FCP. É curioso que o monograma e o emblema da bola azul chegaram a coexistir nas camisolas do Futebol Clube do Porto. A bola azul era representativa da mais antiga modalidade do clube. Obviamente estamos a falar do futebol. O atual emblema do Futebol Clube do Porto é da autoria de Augusto Batista Ferreira, mais conhecido por Simplício, que era jogador do clube naquela altura e que o criou em 1922. O emblema do Futebol Clube do Porto tem sobre a bola azul de futebol as armas que Dona Maria II atribuiu ao Porto por carta régia em janeiro de 1837. São compostas por um escudo esquartejado que possui as armas reais, 7 castelos e 5 quinas, no primeiro e quarto quartéis. Estas 5 quinas, que figuram também na bandeira de Portugal, simbolizam as 5 chagas de Jesus Cristo e as 5 feridas de D. Afonso Henriques sofridas na luta contra os mouros. No segundo e terceiro quartéis, temos as antigas armas da cidade do Porto, a Virgem segurando o menino, ladeados por 2 torres. E sobre o ponto onde se unem os 4 quartéis, temos um coração, que representa o precioso legado de Dom Pedro IV, pai de Dona Maria II, deixou à cidade. Segundo a sua vontade, o seu coração encontra-se guardado numa urna de prata na Igreja da Lapa. O coração é, na nossa sociedade, um símbolo de esperança, vida e amor. A orlar o escudo encontra-se o colar e grande cruz da antiga e muito nobre Ordem da Torre Espada, que tem uma representação de valor, lealdade e mérito, do qual pende a respectiva medalha, que é uma estrela de 5 pontas que simboliza o microcosmos e é, tal como o número 5, o símbolo da perfeição. Sobre o escudo está a coroa ducal, que é por excelência um sinal de dignidade senhorial e de proteção dos deuses. E claro, o dragão, que representa a imagem de força, de poder e vitalidade. O dragão é assim o animal sagrado e o protetor da tribo portista, em cujo pescoço está uma fita com a palavra Invicta, título que Dona Maria II atribuiu ao Porto, acrescentando aos que a cidade já possuía, antiga, muito nobre e sempre leal. Depois de criado o emblema do Futebol Clube do Porto, chegou no mesmo ano a necessidade de se institucionalizar a bandeira do clube com as cores azul e branco, que eram também as cores nacionais anteriores a 1910. Assim, a 26 de outubro de 1922, em Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, ficou deliberado criar-se a bandeira do clube e a 13 de novembro foi submetido à direção o projeto a que se chegou e que dizia assim: a bandeira será em formato retangular e constituído por 2 faixas azuis horizontais, uma em cada extremidade e uma branca ao centro, do dobro da largura daquelas, onde assentará o distintivo à distância de 1/3 a contar do lado do pau. Este projeto foi imediatamente aprovado
E desde então, o Futebol Clube do Porto ficou a honrar uma bandeira que ao cabo de tantos anos se tem coberto de glória e de vitórias. Sem nunca esquecer que sem memória não há história e sem memória não há futuro. Aguardo por vocês no próximo capítulo de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um super portista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.